Boa noite, eu sou Jorge Luiz, este é o podcast Xixová, direto da Praia Grande, litoral de São Paulo. E hoje eu quero falar de um assunto polêmico, racismo. De onde veio o tal racismo? De onde veio? Boa noite, boa noite, boa noite a todos que vão chegando. Eu estou esperando alguém entrar online para poder continuar aqui a nossa transmissão para falar do assunto. Então, como vocês sabem, meu nome é Jorge Luiz, este é o podcast Xixová, direto da Praia Grande, litoral de São Paulo. Eu também, não esqueça de entrar no canal, dar um joinha, se puder, compartilhe o vídeo, compartilha para que nós possamos crescer e assim poder atender melhor a todos vocês, fazer melhor. Eu ainda preciso de uma segunda tela para poder interagir melhor aqui com os programas, porque aqui eu sou o meu estúdio, né? Eu também tenho uma rádio na web, a Rádio Web Xixová FM, a estação local. Você vai no Play Store e digita, vai lá no Play Store e digita Rádio Web Xixová FM. Só você escrever Rádio Xixová, já vai aparecer lá, vai ser o primeiro, tá bom? E a Rádio Xixová também está no Radiosnet e na caixa de rádio. Radiosnet.com, você digita Rádio Xixová que vai aparecer e também na caixa de rádio. Então não esquece, a Rádio Web Xixová FM, ela toca música dos anos 60, 70, 80, 90, 2010 e toca música gospel, música evangélica, que eu chamo de música cristã, né? Eu chamo de música cristã. Eu não posso tocar a Rádio Web Xixová aqui para vocês, por causa de direitos autorais. Se eu colocar, eu não sei exatamente qual música está tocando lá, né? Mas se eu colocar para tocar, aparecer aí, você já sabe, né? Ó. Não dá para mostrar para vocês. E bora lá falar desse assunto que correu nos jornais aí na semana passada sobre o racismo que aconteceu lá em Portugal com aquela youtuber e atriz Giovanna, eu não sei falar o outro nome dela, com essa Giovanna e os dois filhos delas adotivos, né? E a polêmica que deu. Então, bora lá falar um pouco desse assunto aí. Aqui, deixa eu... Como eu falei para vocês, eu sou o meu... Tá aí a reportagem do UOL, né? A reportagem do UOL mostrando aí o que aconteceu. A reportagem do UOL mostrando aí o que aconteceu. Bora lá ouvir um pouco. Vocês estão ouvindo aí?
Vai! Vai presa, racista, filha da puta! Vai, filha da puta! Vai presa! Vai! Vai se f***! Bom, vocês viram aí a cena, né? Vocês viram aí a cena. Parece que a imagem congelou aqui. O que houve com a minha internet? Bora lá. Parece que deu uma travada aqui. Eu não sei como é que eu faço para corrigir. O programa ao vivo tem esses problemas, né? A imagem deu uma... Se eu tentar aqui, se eu tentar recarregar, eu vou tentar recarregar e já volto aí, tá? Povo. Opa, parece que eu voltei. Eu voltei agora para ficar. Eu voltei, né? Vocês me perdoam aí, porque eu nunca lidei com um problema desse. Então, não sei como fazer para sair desse pepino aí. Agora eu estou aqui no YouTube, deixa eu... Ah, então vamos lá, vamos continuar aqui. O GU também deu uma participada aí.
Tá difícil. Tá difícil hoje. Hoje como é que chama aqui, ó? Vamos tentar de novo aqui. Nojenta, uma filha de uma puta. Isso você é horrorosa, feia. Você é nojenta. Olha pra meu estado, olha pra você. Olha a tua cara. Olha a tua cara. Pena, sabe por quê? Porque você não é amarrado, você é uma nojenta. Você merece, sabe o quê? Você merece soco, você merece uma porrada na tua cara. Isso você merece. Vai! Vai presa, racista, filha da puta! Vai, filha da puta, vai presa! Vai! Povo de Deus, aqui tá meio enrolado hoje aqui, viu? Então eu não vou mostrar mais essa cena, vamos conversar somente sobre isso. Da onde é que vocês acham que veio o racismo? Onde vocês acham que veio o racismo? Por que existe racismo? Nós sabemos que a maioria dos racismos hoje é contra negros, né? Mas existe racismo em todas as esferas. Racismo religioso, racismo de países, por exemplo, existe racismo até dentre os povos. Por exemplo, na África, como eles foram tribal por muito tempo, então uma tribo não se dá muito bem com a outra tribo. Então você fala assim, o racismo era dentro da própria África, porque eles não se davam. Hoje vocês conhecem a África como vários países, né? Vocês conhecem a África por vários países, mas ela era um país só, com uma vastidão enorme de povos e de língua. E os povos não se davam entre si. E o português, quando ele chegou na África para colonizar, eles se aproveitaram disso. Eles se aproveitaram que os povos não se davam entre si e aproveitou para tomar conta, fazer a escravidão. Eram as próprias rainhas africanas, os reis africanos, que pegavam os seus irmãos de outra tribo que eles não gostavam e levavam para outro país. Mas isso não aconteceu só na África. Aconteceu aqui, na América do Sul, com os espanhóis. Quando os espanhóis chegaram aqui na América do Sul e na América do Norte, quando eles chegaram aqui, aconteceu a mesma coisa. Quando os astecas percebeu que os espanhóis não eram Deus,
não eram Deus, a coisa era tarde, porque eles já tinham entrado em contato com os inimigos dos astecas, os maias e aqueles povos ao redor, tudo ali no Peru, e eles se aliaram e ajudaram a invadir o que você conhece hoje como México lá. Então foi eles mesmos que ajudaram os povos. Então isso é uma tática que já existe há muitos anos. Mas da onde vem o racismo? Já que a religião deveria se posicionar contra. Mas por que a religião não se posiciona contra ou a favor? Deixa eu ver aqui, eu ainda estou meio enrolado aqui, povo de Deus. Por que a religião não se posiciona contra a favor? Vocês sabem que na parte religiosa o racismo ganhou muita força com a religião. A religião ela acampou o racismo, usando a Bíblia como pano de fundo. A má interpretação da Bíblia levou alguns racismo, levou à escravidão de povos, os de pele escuras. A escravidão sempre foi comum em todos os povos. Sempre foi comum. Os povos invadiam outro país, né? E levava como escravo, seja lá quem for. O sujeito podia ser preto, branco, chinês, japonês, amarelo, indígena, não interessava. Eles invadiam e escravizavam mesmo. Eles escravizavam mesmo. Não havia o que fazer. Era uma prática comum lá no antes de Cristo, no Egito, na Babilônia, na Grécia, enfim, todos aqueles reinos antigos, isso era praticado. Mas, depois de um tempo, o racismo ficou meio que centralizado a negros, as pessoas de pele escuras. Mas por que o racismo ficou centralizado à pele negra? Na verdade, existe racismo contra judeu, nós sabemos, mas uma proporção menor, mas existe. Haja visto o que o Hitler fez. 6 milhões de judeus. Ele matou na nossa era. Mas ao longo da história, vem se matando judeu à torta direita por aí. Eu estou me referindo aos 6 milhões da nossa era aqui, do século 20, né? 19, sei lá como é que conta isso. Cada um inventa uma história. Século 19, né? Mas se você olhar, os países que estão em briga por aí, eles sempre vão querer dominar sobre outros povos, se você reparar. Mas vamos ficar no racismo a negros. Bom, esse racismo a negro começou examinando a Bíblia, a própria Escritura Sagrada. Uma má interpretação da Bíblia levou as pessoas a praticar esse racismo. A primeira nação forte que teve no mundo, a primeira nação forte no mundo, dominadora, escravizadora, foi o Egito. O Egito era uma nação negra.
É só você olhar os desenhos das pirâmides e aquelas perucas que eles usavam de trancinha e o jeito dos cabelos. Então, houve um domínio negro no Egito. E não é só no Egito, Níger, que, aliás, é um dos lugares que tem mais pirâmide na face da Terra. São menores, mas é um dos lugares que tem mais pirâmide. É Níger. Mas a religião se aproveitou de uma passagem bíblica, a religião dominadora, a religião, ela se aproveitou de uma passagem bíblica onde o Noé tem um filho chamado Cã. Ele tem um filho chamado Cã. E o neto desse Cã, o neto dele chamava Cuxi. Chamava Cuxi. Que Cuxi quer dizer cara preta, e Cuxi é o antigo nome da Etiópia, a terra de Cuxi. Aí, os espanhóis, os portugueses, os romanos, que dominou o mundo por muitos anos, mais de quase 2.000 anos de domínio do mundo, se aperceberam dessa passagem e falou assim: Noé, ele amaldiçoou o filho, o Cã. Ele amaldiçoou o Cã. E disse... Cadê minha aguinha? Opa, eu trouxe a minha água, mas não sei onde eu coloquei. Agora fica sem água mesmo. Então, o Noé amaldiçoou o Cã. O Cã teve um neto que chamava Cuxi. Cuxi quer dizer cara preta. Aí foi fácil. Porque ele disse que o Cuxi, que o Cã seria escravo dos seus irmãos na sua própria terra. Entendeu essa matemática? Seria escravo dos seus irmãos na sua própria terra. Mas o engraçado não é isso. É que as explicações que dão sobre Sem, Cã e Jafé, que eles dizem que Cã era branco. Cã era branco. Então, vamos lá, vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Cã era branco. Sem, branco. Jafé, branco. Noé, branco. A mulher de Noé, branca. Como ele teve um neto cara preta? Cuxi. Que história é essa daí? Que história mal contada essa daí? Como é que o camarada teve um filho negro? Um neto negro? Da onde que veio? Da onde que veio esse camarada? Foi trazido por um ET? Nasceu da terra, no chão lá? Pois é, pois é. Uma coisa eu digo para vocês e não tenho medo de errar. Ou Noé, ou a mulher dele teria que ser negra. Um dos dois teria que ser. Senão, jamais eles iam ter um neto negro. Jamais isso ia acontecer. Seria impossível um negócio desse. E um dos filhos dele também teria que ser negro. O próprio Noé teria que ser negro. Ou a esposa dele. Senão, de onde que veio esse camarada? Aí os portugueses pegaram essa passagem da Bíblia e vamos escravizar os negros. Vamos levar lá para as Américas que a gente
que a gente invadiu e escravizar todo mundo. Até porque os índios da terra não gostam de trabalhar, são braço curto e os negros não trabalham. E lá na África, algumas rainhas, alguns reis não gostavam de certas tribos e eles capturavam e vendiam. Mal sabia eles que os portugueses, os espanhóis também iam escravizar eles. O que começou como uma coisa legal virou escravo também. Então, vai aqui um ensinamento em todas as áreas da nossa vida. Muita coisa começa como legal, mas o final não é bom. Assim aconteceu na América do Norte e do Sul, com os astecas, maias, incas, esses povos aí. Eles apoiaram os espanhóis. Eles achavam que os espanhóis eram Deus, porque eles tinham uma profecia que Deus era branco e que ele iria vir das águas. Adivinha quem chegou? Cortês e sua turma. Eles nunca tinham visto aquilo, entraram numa fria. Só que os portugueses, os espanhóis, desculpa, malandro até o talo, percebeu que que os maias, os incas, era tudo inimigo deles. Aí contratou todo mundo e quando os astecas percebeu, estava sem nada. E acreditem se quiser, os espanhóis com 300 cavalos, uns arcabuz, estraçalhou os astecas. Estraçalhou. Porque ele alugou os inimigos contra ele. Tá aí, ó, serve de ensinamento para vocês. É um ensinamento isso aí. Cuidado com os acordos que você faz, hein? Cuidado com os acordos, porque o acordo pode vir para cima de você. Você tem o seu inimigo e a pessoa está conversando com o seu inimigo e quando você vê... Agora, deixa eu dizer uma coisa. Eu falei da má interpretação bíblica. Então, bora lá. O Cã, ele é o fundador de todas as nações cananeias. Ele é o fundador. Ele é o fundador das nações cananeias. Quando Abraão, ele foi naquela terra, era a terra de Cã. O Abraão, quando ele saiu da terra da parentela, ele foi parar lá na terra de Cã. Lá ele fez um altar, fez lá, botou 12 pedras, fez tudo que Deus mandou e foi embora. Mas ali era Canaã. E Canaã é a terra do Cã. Lembra do que Noé falou? Que o Cã seria escravo dos seus irmãos na sua própria terra? Quando Moisés invadiu a terra de Cã, ali se cumpriu a profecia. Mas as pessoas maldosas, vendo que Cuxi queria dizer cara preta, e era o nome da Etiópia, ele mandou escravizar todos os negros. Usou a malandragem. Você, cuidado na sua vida aí, porque tem alguém querendo escravizar você, usando os seus inimigos como vantagem para você. Você é aquela pessoa que dá com a língua no dente, fala pelos cotovelos.
e a pessoa sabe dos teus segredos todo, o teu próprio inimigo vai arrebentar você que não vai sobrar nada. Foi desse jeito que se cumpriu. Entendeu assim? E aí, isso perdurou até o dia de hoje. Isso, eles não permitiram que as nações negras de se desenvolvessem, atrapalharam ao máximo, saquearam até o talo e deixaram, e a maldade era tão tamanha das nações que invadiram a África, o continente africano, a maldade era tão grande que eles deixavam as pessoas como tribos, se degladiando entre eles, que enquanto isso eles iam saqueando, levando ouro, diamante, crescendo, e algumas nações até se fechou em copa, criou um domo, como a África do Sul. Mas deixou eles brigando entre si. Eles não chegaram lá e se preocuparam com o povo, deram cultura, deram uma religião, ensinaram a eles. Não, para que isso? Para que eles iriam fazer uma coisa dessa? Eles poderiam perder o poder. Então deixou eles naquela condição tribal e eles se mataram entre si. Enquanto isso, a Espanha, Portugal e por aí afora, a Inglaterra, Holanda, cresceram e cresceram muito, usando a religião como pano de fundo. A religião ela é pano de fundo para tudo. A religião ela é pano de fundo para o anticristo. A religião ela é pano de fundo para a besta do Apocalipse, que ela vai dominar com a religião. Então, o racismo, a religião é que sustenta o racismo. A religião sustenta o racismo, a religião sustenta a ignorância, sustenta facções violentas que matam por causa de um corte de cabelo ou por causa de um político amigo, são capazes de matar. Eles dizem que são um povo tolerante, mas na verdade não tolera nada. A tolerância deles é o sangue no chão. Então, o racismo, ele é derivado da religião. Foi a religião que implantou esse racismo. E agora a religião quer tirar. Mas o que eles implantaram em 1.500 anos vai ser difícil tirar. É 1.500 anos de implementação. Não vai sumir do dia para a noite assim. A história vai ser reescrita. Israel está lá, invadiu a terra de Cã, está morando lá na terra de Cã até o dia de hoje. Se cumpriu a profecia de Noé. Por que as pessoas não percebem isso? Porque é vantajoso. É vantajoso manter o negro humilhado. Porque o negro é forte, corre bem, para todo esporte que pratica é vencedor, mas então vamos manter ali, lá embaixo, sempre com a cara no chão. Não vamos deixar o cara subir, não vamos deixar o cara crescer, não vamos deixar e vamos dizer que é Deus. Porque quando a gente faz isso e diz que é Deus, a pessoa aceita. Vocês acreditam? Eu não sei se vocês acreditam nisso, mas você acredita que nos Estados Unidos, a terra do Tio Sam, a besta do Apocalipse, você acredita que as pessoas do sul dos Estados Unidos, as pessoas do sul, sulista, porque as pessoas não entendem muito essa história de sulismo e norte, o norte de sua maioria católica e o sul de sua maioria evangélica,
Os evangélicos é que eram os racistas perigoso e pesado. Era eles que tinham a plantação de algodão e não aceitava por causa da passagem bíblica. Então, olha só, eles pregavam nas igrejas que Deus queria que o cara fosse escravo. Eles pregavam lá. Eles faziam, sabe aquele... Você já parou para pensar que as igrejas grandes, elas têm aquela parte superior, onde as pessoas ficam lá em cima? Você já viu essas coisas, né? É que agora, como eu estou ao vivo, me fugiu o nome para falar aqui, me fugiu o nome. Você entendeu? Sabe aquele alpendre, aquele cantinho alto na igreja lá no fundo? Lá na terra do Tio Sam, isso aí era usado para negros. Os camaradas entravam na igreja e ia lá pro fundo, lá naquele cantinho. E eles pregavam que Deus queria que o cara fosse racista. Então, quando teve a Guerra da Secessão, adivinha quem eles colocaram no meio? Aí o norte, de maioria católica, e o sul, de maioria evangélica, não queria que acabasse o racismo, a escravidão, me desculpa. Queria a escravidão, era a favor da escravidão, porque Deus era a favor da escravidão. E aí o norte também era racista, mas não queria a escravidão. Só que o norte, maioria católica. E que muita gente não sabe é que o Lincoln era católico e praticava lá uns espiritismo. E aí o Sul usou os negros de, sabe, de cobaia. Aí a malandragem lá do nosso glorioso Lincoln, ele começou a soltar panfleto, a pregar que se os negros viessem para o norte, estava livre. O que você acha que aconteceu? Uma debandada. Aí deu arma para eles foram lutar contra o sul. Pô, o lado de cá tá pregando que se você vier para cá, você não é escravo. Ainda vai criar um batalhão para você guerrear com teus antigos patrão, você não iria? E aí, por isso que você ouve aquela história que foi os negros, que a Guerra da Secessão foi por causa dos negros. E olha que a maioria evangélica perdeu a guerra. Mas peraí, Deus não estava do lado deles? Por que eles perderam a guerra? Porque a mente das pessoas era podre, egoísta. O outro lado, católico, era bem mais inteligente e era contra. Entendeu? Os dois lados eram racistas, mas o lado norte era a favor da individualidade, que ninguém fosse escravo, que o cara trabalhasse, ganhasse a sua liberdade. E essa é a diferença do negro brasileiro e do negro americano. Quando eles foram libertos, eles ganharam terra, o que eles sabiam, muita gente. E aquele escravo que fugiu foi o primeiro deputado negro assim que acabou a Guerra da Secessão. Mas, como tudo na vida, lembra do José? Quando ele chegou lá no Egito, ninguém era escravo, porque era um reconhecimento dos feitos que ele fez no Egito. E o primeiro deputado negro americano também foi deputado, reconhecido, mas passou um tempinho, 50, 100 anos, esqueceram dos feitos dele e tome, ó, que negócio de Ku Klux Klan.
E os feitos foi tudo esquecido. Do mesmo jeito que esqueceram o feito de José. E os judeus foram escravizados. As pessoas falam que os judeus ficaram escravos 400 anos no Egito. Não, não ficou, não. Eu não sei o tempo exato que ele ficou, mas 400 anos não ficou. Eles só viraram escravo quando um faraó disse: poxa vida, essa turma está muito grande, eles estão crescendo muito aqui no Egito, e daqui a pouco eles vão querer subir na nossa cabeça aqui. Então vamos escravizar essa gente. Então talvez eles ficaram escravos 100 anos, talvez ficaram só 50. Talvez. É um chute, é um bico de sapato. Tá bom? Não estou afirmando nada. Mas eles não ficaram 400 anos como escravos. Eles ficaram 430 anos no Egito. 430 anos eles ficaram lá. Mas não 430 anos de escravo. Você entendeu? Então, tudo é uma questão de interpretação bíblica. As pessoas interpretam mal, desculpa. As pessoas não interpretam mal. Elas interpretam a seu prazer. Aquilo que dá condição para você. Aquilo que leva vantagem, que traz vantagem para vocês, do mesmo jeito desse pessoal da teoria da prosperidade. Aquele camarada que vende ilusão, ele é um vendedor de ilusão. Isso, lá na terra do tio Sam, tem muito. A venda da ilusão. Esses marketing de rede, marketing multinível, você vende ilusão para a pessoa, mas só ganha quem está os 10 primeiros do topo lá. O resto tudo escravo. Marque. Sabe aquela coisa de comprimido para sede? Aquele comprimido que o cara inventou que acaba com a sede? É bem simples assim. Você pega um comprimido só e 1 litro de água e você não vai ter sede. E você não vai ter sede por um bom tempo. Mas as pessoas não se apercebem. A ganância de querer ser rico, essa venda da ilusão, igreja vendendo ilusão, vendendo Cristo, loteando Cristo. Aí ele diz, prega a riqueza, Deus quer que você seja rico, pega a passagem bíblica para falar disso. Passagem bíblica isolada, porque é texto fora do contexto, aí você fica iludido lá. Você terá 100 vezes mais. Aí você se ilude. Você terá 100 vezes mais, mas o único que tem 100 vezes mais é o seu líder religioso, o seu apóstolo, o seu pastor. Ele anda de avião, mora nos melhores bairros da cidade dele, nos melhores. Os filhos estudam nas melhores escolas. Tem casas em Miami e casas em paraísos fiscais da França e por aí afora. E você trabalha feito um desgraçado, é um escravo moderno. Não tem o que comer, não consegue pagar as faturas, e o cara tá lá, glória a Deus, como Deus é bom, e você, ó. E você não consegue ver. O cara te vendeu ilusão. Olha aqui, você pode comprar um carro igual o meu. Você pega aí as plataformas digitais de hoje aí, tá cheio de golpista 171. O cara pega um maço de dinheiro na mão, fala que eu ganho muito dinheiro, você pode ganhar também. Aí o trouxa cai. Aí você tá vendo como as pessoas são enganadas. Então a escravidão hoje é geral. É por isso que Jesus Cristo falou: acautelai-vos para que ninguém vos engane.
Mas parece que não. Ele falou assim, ó, deixa todo mundo te enganar. Entendeu? Numa igreja, qualquer uma, se tiver 30 doentes, os 30 vão ser curados? É lógico que não. Se vir uma pandemia, vai matar todo mundo? É lógico que não. Mas ele vai usar aquele que foi curado para marretar ali de dia e de noite, e você vai ficar correndo atrás de uma coisa que você nunca vai receber, e você fica preso. E você fica preso ali, acreditando. O evangelho, você creu nele pela vida e pela morte. Vê lá o que os apóstolos, todos os apóstolos morreram e de morte horrível. Todos os apóstolos morreram de morte horrível. Um morreu em tacho quente, sem cabeça. O Tiago arrancaram a cabeça dele. E sabe o que está escrito na Bíblia? Que o povo gostou. Ah, quem gostou mesmo? O povo gostou e pediu para Herodes, mata outro. Aí Deus livrou Pedro, mas não livrou Tiago. Você sabia que tem uma igreja, eu não vou falar nome de igreja, não. Não vou falar nome dele, porque é em respeito. Mas tem uma igreja dessas igrejas de televisão aí, lá do centro de Sampa, lá na rua. No centro, ali, no cruzamento da Santa Efigênia ali. Entendeu? Uma igreja, o cara muito falador, fala bonitinho, calmo. Um membro da igreja dele chegou para mim e disse assim: o cara falou, irmão Jorge, crente não pode ficar doente. Crente não pode ficar doente. Se o crente estiver doente, é demônio. É demônio. Tem que orar, expulsar aquele mal, porque crente não fica doente. Ou o cara não está pagando dízimo, ou o cara tem algum problema, não vai bem com a família, mas crente não fica doente. Aí eu falei, o quê? What? Falei, o que você está dizendo, rapaz? Não, irmão, o pastor ensinou a gente lá, crente não fica doente. Falei, não. Falei, então o apóstolo Paulo não era crente, o Tiago não era crente, o Pedro não era crente, o Mártir lá, o Estevão não era crente. Falei, meu amigo, você já viu aí que o seu líder religioso, ele ficou doente. E ele proibiu o hospital e a imprensa de notificar que ele estava doente, porque ele tinha que vender aquela imagem de super-homem, homem de ferro. Porque os crentes da igreja dele não podiam saber que ele estava doente. Mas, meu amigo, o camarada virou meu inimigo. Ele perdeu a comunhão comigo porque eu dei um esculacho nele, falei essas coisas para ele, ele foi embora e nunca mais voltou. Ficou mais de 6 anos sem falar comigo por causa disso. Mas quis Deus que ele sofresse um acidente de moto, se arrebentasse todo, ficou com sequela do acidente na perna, está até hoje mancando, mas ele continua sendo crente. Entendeu? Mas ele continua sendo crente. Agora ele vai lá no meu salão, de cabeça baixa, fala comigo ali, entendeu? Porque ele achou que ele era de aço. Ele achou que ele era de aço, que não ficava doente de jeito nenhum, porque crente não fica doente.
Isso, eu estou falando isso, gente, é para você ver como as pessoas manipulam, o tamanho da manipulação que é feito dentro das igrejas. Mas o que tem a ver isso com o racismo, Jorge? Tem muito, porque foram as igrejas usando a palavra de Deus que fizeram, que levaram à frente, a ferro e a fogo, o tal do racismo. Eram eles que proibiam os filhos de casar, usando passagem bíblica do Velho Testamento, onde Deus não queria que o povo de Israel não se casasse com pessoas que não temessem o Deus de Israel. Mas se a pessoa temesse, respeitava, aí poderia casar. Nós temos aí o Moisés, que casou com uma etíope. E tem muito mais outras passagens aí, não vamos nem ficar citando aqui, conversando. Porque o negócio aqui é manipulação. Quantas pessoas não são livres no pensamento? Elas não lêem a Bíblia e procuram uma interpretação. Ela pega a interpretação mastigada de alguém e tem aquilo como palavra de Deus. É por isso que tem negócio de cabelo, de saia, de paletó, coisas que nunca existiram naquela época. Entendeu? É por isso o racismo, gente. Então, quando as igrejas mudar e pregar realmente Cristo, a coisa muda. Você teme a Deus, então pode casar com quem você quiser. Quem você quiser. Deus, se a pessoa tem Deus, ela se nivela. Mas a pessoa sem Deus é problema. E o que é pior é que a maioria das pessoas que tem Deus é que traz problema. São eles exatamente. Uma vez eu vi um cara famoso, eu não vou falar o nome dele, porque não interessa, não estou aqui para isso. Na Copa do Mundo da África, lá na África do Sul, aí eu gosto muito dele, curto o canal dele, aí, é o canal que ele trabalha, eu estou sempre ali assistindo que eu possa assistir. Aí perguntaram para ele assim: vem cá, ô fulano de tal, vocês estão numa Copa do Mundo na África do Sul e dentre os seus repórteres não tem um sequer de pele escura? Vocês não acham que vocês deveriam levar uma pessoa de pele escura, já que o Brasil, segundo estatística aí, eu não acredito nessa estatística, 60% do povo é negro. Eu não concordo. Porque a população negra do Brasil, visivelmente, é uma grande porcentagem, mas não chega a 60%. Uns 30%, 40% é o Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Bahia. Bahia é centralizado na capital. É centralizado na capital. Nos interior da Bahia, são poucos. Você imagina aqui na Praia Grande onde eu moro, então. Se duvidar, não tem 1.000 famílias negras aqui. Se duvidar, não tem. Aqui no meu bairro, aqui, eu conto na mão, no dedo de uma mão, a família negra aqui do meu bairro. Mas as pessoas insistem em dizer que a população do Brasil é 60% negra. Ô, Lorival, desculpa, eu não
Desculpa, Lorival, agora que eu vi que você entrou aí, não estou muito prestando atenção. Silvio Pinheiro também. Amém. A paz de Deus, irmão Silvio. Deus abençoe. É que hoje eu fiquei meio enrolado aqui, porque eu me atrapalhei todo. Até nem coloquei mais aquelas imagens, porque, né, eu me compliquei aqui. Então, vocês entenderam essas coisas? Lorival, Deus abençoe você, Lorival. Desculpa aí, tá? Silvio também. Então, vocês entenderam que as coisas são... A religião é culpada de muita coisa. Vocês entenderam que a religião que salva é a mesma que vai matar? Eu já fiz um vídeo aqui, não, foi no Kuai que eu fiz um vídeo, dizendo que Jesus Cristo, ele é o Jesus Cristo que salva e também é o anticristo. Vocês já viram falar isso aqui? Entendeu? Porque existe um Cristo Salvador que nasceu em Belém, judeu, mas existe um Cristo também pregado pelas igrejas, que começou lá com Constantino. Ele criou um outro Cristo. Aquele Cristo criado por Constantino não é aquele mesmo dos pregado pelos apóstolos. Ah, mas não é mesmo. Porque ele nunca pregou essas coisas. Então, vocês se apercebam aí qual é o Cristo que você está servindo. Se é aquele nascido de Belém, entendeu? Ou se é aquele nascido das entranhas do Constantino e sua trupe, criando a primeira besta do Apocalipse. E a besta está aí até o dia de hoje. Entendeu? Esse Cristo estadista, esse Cristo usado pelo Estado, manipulado no Estado, esse Cristo aí nunca existiu. Ele foi criado para te manipular. Ele foi criado para te manipular e você nem se apercebeu. Bom, povo de Deus, já deu 58 minutos, 1 hora. Vou ter que buscar minha esposa também, na casa do meu filho. E vou ficar por aqui. Vocês me perdoam alguma coisa que eu falei, se eu ofendi alguém, porque às vezes a gente se ofende, mas eu tomei cuidado para não falar demais, entendeu? Mas vocês me perdoam aí, tá? Fui. Deus abençoe irmão Lorival, Silvinho, que me acompanhou aqui, os demais, sei que não pôde, que está fazendo ao vivo também, mas não se esqueça, a implementação do racismo foi a religião que implantou. Quando alguém te perguntar, pode dizer sem medo, foi a religião, porque a religião deu suporte e sustento a tudo isso, usando a Bíblia como pano de fundo. Você entendeu? Só a religião tem esse poder. Só a religião tem esse poder. Pela religião, o crente daquela religião, ele mata. E acha que está agradando a Deus. Não vai escravizar? Fala sério. Não vai odiar o outro povo? Não vai odiar o outro povo? E o racismo não é só com o negro, não. Se liga a televisão, quantas chinesas você vê na televisão trabalhando? Ou japonesa? Quanto você vê aí? Repórter chinesa, você vê? Pois é. Fiquem com Deus. Se é que nós somos de Deus.